Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade com o conteúdo de geografia do livro 3, que é diversidade populacional. Como vocês sabem, gente, que a nossa população ela tem uma diversidade de culturas, né? Então, diversidade de tradições, não é isso? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre esse assunto, a diversidade populacional. Né? Lembrando que a diversidade populacional ela tem vários conteúdos, né, dentro, né? No, vários problemas, né? No caso, nós temos aí a necessidade da economia, por exemplo, né? A diferença da economia, a vida social também de cada cidadão diferente. Então, nós vamos estudar essa parte, né? Dos problemas que contém, né, que tem a cidade por ter essa diversidade populacional, certo? Então vamos lá, eu deixei essa abertura, né, para que vocês vissem a diversidade, né, de cultura, como a gente já falou, de raça, né? Então aqui nós vamos iniciar na página 179, né? Aliás, 178, nós vamos olhar aqui uma atividade com mão na massa. Essa atividade ela tem um gráfico, esse gráfico você vai observar e vai responder. Esse gráfico ele fala da distribuição da população por raça na a região do censo de 2010. Então, como vocês estão vendo, né, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, vocês estão vendo também as cores que representam, né, cada porcentagem, não é isso? Então, olha só, a primeira pergunta é o seguinte: quais informações o gráfico apresenta? Né? Como vocês lembram, né? A tia acabou de falar sobre isso. Então, ele está representando, né? Está apresentando, né, os dados, não é isso? Da população brasileira por raça e por região, de acordo com o resultado do censo de 2010. Então, na segunda questão, já vem perguntando, né, sobre as regiões. Então, na segunda questão é o seguinte: em quais regiões a maioria da população se declara parda? Então, como vocês veem aqui, esse primeiro pontinho, quando ele subiu, mas ele é aqui, ele é centro-oeste. Então, ficou norte, nordeste e centro-oeste. Só que a gente vai apertar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. E vou fazer um pontinho aqui. Não, acho que ele não está habilitado, mas vamos ver aqui. Tentar novamente. Vou habilitar e vou tentar fazer um outro pontinho aqui. Pronto, olha só. Então ficou norte, nordeste e centro-oeste, ok? Então essas são as três regiões que pede, né, que tem a maioria da população que se declara parda, ok? Então vamos dar continuidade na página 179 com desigualdade no Brasil. Então, como vocês lembram, né, no começo, nós conversando, a tia já explicou para vocês que tem, né, esses problemas da desigualdade. Então, tem a desigualdade. O que quer dizer desigualdade? Quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Nós vamos falar sobre a desigualdade social e econômica, tá? Então, como vocês estão vendo, no início do texto tem o seguinte: o Brasil é um dos países mais ricos do mundo no que se refere à diversidade cultural. Então, nesse ponto, o Brasil realmente ele é, né, um país que ele tem várias culturas, né? Nós recebemos várias pessoas, né, vários turistas, não só turistas, mas também pessoas que moram já
que tem, né, que foi de outro país, que são de outro país, que vieram para cá. Então, aí ficou essa diversidade. Então, vocês sabem que desde na colônia, na época da colônia, da colonização, já tinha porque já iniciou essa mistura, né, diferentes culturas. Por quê? Porque primeiro era quem? Os indígenas, né, que já habitavam o Brasil. Aí em seguida veio os portugueses e depois os africanos. Então iniciaram essa mistura, né, essa mistura de cultura no Brasil, certo? E então continuando, aí veio outras culturas, né, que formaram ainda mais essa diversidade populacional, né, de culturas também. Então vamos lá. Então essa grande diversidade foi possível devido à mistura de diferentes povos que formaram a nossa população. Contudo, apesar de toda essa riqueza cultural, a história do país é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a população brasileira. Né? Então, aqui nós temos uma pergunta. Olha só, o que você entende por desigualdade social e econômica? Né? Então, mais embaixo tem o seguinte: a desigualdade social faz parte da história do Brasil e atualmente ainda é muito presente, especialmente quando comparamos as realidades sociais e econômicas, né, dos diferentes grupos sociais, né, os diferentes grupos populacionais brasileiros, certo? Então, com o processo de urbanização, acentuaram-se ainda mais a desigualdade por muitas cidades, né? Cresceram de forma acelerada, sem um planejamento, né, pessoal? Sem ter uma infraestrutura, sem planejar. Então, foi crescendo devido à população. E o que aconteceu? Fazendo com que surgissem áreas, né, na periferia das cidades sem a infraestrutura adequada, não é? É precária a infraestrutura, certo? Então, como vocês estão vendo aí, a diferença, né? Olha só a diferença, a comparação, não é? Da desigualdade social, né, e econômica. Olha só, aqui nós temos um bairro nobre, né, um bairro onde tem a infraestrutura, né, em Manaus, na Amazonas, né, e aqui nós temos na periferia, né, na mesma cidade, né, e o que tem, olha só, né, não tem infraestrutura, né, muito precária, não é isso? Então vocês estão vendo aí a desigualdade social e econômica. Não é? Porque essas pessoas aqui, elas não têm ensinamento básico, não é? Não vive adequadamente, você vê que tem muito lixo, né? E, consequentemente, aqui deve ter muito rato, e o rato, você sabe que transmite doença pelo xixi, então, pela urina, desculpa, a urina do rato. Então, gente, aqui realmente é uma desigualdade social e econômica que temos no Brasil, certo? Olha só, aí aqui tem um títulozinho que eu vou só complementar com vocês. Em muitas cidades há contrastes visíveis, pois há bairros muito desenvolvidos em relação à infraestrutura urbana e outras precárias. Eu não vou dizer, tia, mas não é só nessa cidade, na Amazonas, não. Em toda a cidade tem, né, aquele bairro nobre, aquele bairro que tem mais infraestrutura, que tem mais cuidados, e tem outros bairros que não, pessoas que moram em periferias, né, que não têm infraestrutura, pessoas que não têm condição, ou porque não têm trabalho, ou porque não têm, né, como se sustentar, porque não tem como pagar um aluguel, porque não tem onde morar. Então vai crescendo esses bairros com essas periferias. E essas periferias sem um planejamento, né? Causa o quê? Um caso como vocês estão vendo, essa gravura, tá bom? Então vamos dar uma continuidade na página 190. Eu vou terminar aqui de falar mais um pouco sobre essa imagem,
tá? Então, além das igualdades presentes nas áreas urbanas, há também as relacionadas ao desemprego, como a tia acabou de explicar para vocês, não é? Então, diversos estudos demonstram que as populações afro-brasileira e indígena são mais vulneráveis a esse cenário, devido à herança do período colonial, no qual eu já comentei com vocês no início da aula, certo? Infelizmente, a expressão dessa desigualdade socioeconômica está relacionada ao nível de pobreza, né? Além disso, mesmo possuindo grau de instrução elevada, é possível notar uma diferença em relação ao emprego. Essa desigualdade é a maior em relação às mulheres negras, né, como mostra o gráfico que agora nós vamos comentar com você. Olha só, né? Vocês estão vendo essa cor branca ou essa cor verde? Ela representa, né, a cor, né, da pele branca. E aqui essa vermelha, ele representa o quê? A cor da pele preta ou parda, certo? Olha só. Então vamos falar mais um pouco desse gráfico, ok? O gráfico expôs, né, as desigualdades socioeconômicas entre as populações preta ou parda e branca. Observe que todos os níveis de instrução, os afrodescendentes apresentam maiores taxas de desemprego. É importante que nós estejamos atentos à ideia de soluções, né, de solucionar alguns problemas, né, que possibilitam, gente, a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Então, isso aqui também não tem que ser muito cobrado pelo governo, né? Pelos governos, não é isso, pessoal? Um país em que as pessoas possuem condições dignas de vida, como moradia decente, segurança, alimentação, suficiente e saudável, educação de qualidade, emprego, serviços de saúde e transporte e segurança, será um país desenvolvido socialmente, e este deve ser o princípio, né, dos objetivos dos governantes, como a tia acabou de mencionar, né? Esse aqui é o papel dos governantes, né? Eles têm que fazer com que o país tenha condições dignas, né, digna para a pessoa, para a população viver, né? Então, quais são esses direitos, né, que a população tem que ter, que o governo tem que fazer, não é? Solucionar esses problemas através de quê? Né? As condições dignas, no caso, moradia decente, a segurança, a alimentação, certo? Então, esses são uns dos vários outros, né, que tem que ter a cidade, né, o país, para que a população consiga viver dignamente, certo? Então,